Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o General Pracinha e duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Hoje, no dia 28 de maio, dia da gravação e do lançamento desse podcast, eu tô fazendo review do último som do RC Rafa. Foi lançado dia 23 de maio, chamado A Merda da Evolução. É um som bem consistente, é um boom bap bem old school. Ele tem aquele formato Racionais que eles fazem, por exemplo, em Jesus Chorou, na maioria das músicas deles, na verdade, que é a música sem refrão. É mais difícil, na verdade, tu achar uma música do Racionais com refrão do que sem refrão. Eu, de cabeça, só consigo lembrar, sabe, qual mentira eu vou acreditar, sendo que nem é um refrão, ele só repete isso algumas vezes. Esse é o review que eu queria ter lançado antes, porque essa música saiu antes da música do PH, mas eu tava em uns dias meio ruins e eu preferi fazer a do PH, que era uma música que eu já tinha ouvido antes do lançamento, então era mais fácil para mim fazer aquele review, mas eu não vou deixar passar. Eu decidi que essa semana vai ser vídeo sim, vídeo não, porque tiveram muitos lançamentos aqui na cidade. E então eu comecei pelo PH, um dia sem vídeo, hoje com o RC Rafa, amanhã sem vídeo, sábado lançamento do Serpi, que veio, não lembro o dia direito, mas era a música Mente Louca, saiu há 2 dias atrás, dia 26. Então essa semana vai ser tudo coberto, não vou deixar ponto solto. E vamos lá, vamos para review. Nesse primeiro verso, ele traz uma certa revolta, tanto com o fato de não levarem a sério a pandemia, quanto o fato de não escutarem as pessoas que estão certas, que a princípio, ao meu ver, o que ele deve estar pensando em dizer aqui, são cientistas que estão alertando quais são as melhores soluções, tanto para o campo econômico quanto social, e que estão sendo amplamente ignorados no Brasil, que hoje, no dia dessa gravação, já é o pior epicentro da pandemia no mundo. Então, é uma lástima, é ridículo isso, e a gente ainda tá... Enfim, não quero muito me aprofundar nisso para não me alongar muito o vídeo, mas essa é uma música que traz muitas discussões e se eu não me cuidar, esse vídeo pode tranquilamente bater 30 minutos. A outra interpretação que eu tenho aqui, que é uma coisa que eu acho muito interessante de pensar, talvez tenha sido sem querer, não é uma coisa muito óbvia, ou se não foi sem querer, foi uma entrelinha muito bem pensada, quando ele fala que duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. A gente entende na primeira ouvida, na primeira lida, beleza, a estupidez humana é tão grande quanto o universo, mas se tu parar pra analisar assim mais profundamente, a gente não tem a certeza absoluta na ciência de que o universo é realmente infinito. Isso é uma teoria. Na ciência, as teorias podem ser provadas erradas. Então, no caso da gente não ter essa certeza absoluta e inquestionável de que o universo é infinito, e aí tu ir lá e afirmar que o universo é infinito e depois afirmar que a estupidez humana também é infinita, pode ser parte dessa estupidez humana a afirmação de que o universo é infinito. Então, vamos lá. Tu tá usando duas afirmações, no qual uma contradiz a outra, de uma forma que fortalece a última afirmação. Vamos devagar para não me confundir. Duas coisas são infinitas. Tá? Essa é a primeira afirmação. O universo e a estupidez humana. Mais duas afirmações. Só que o universo, tu não tem certeza que é infinito. A estupidez humana, tu afirma, tu realmente pode ter razão, mas pelo fato de o universo não ser certamente infinito,
Tu pode estar ampliando a tua afirmação de que o ser humano é estúpido, entende? Então eu acho bem interessante isso, porque daí tu tá... Se tu tá errado e o universo não é infinito, então tu errou quando tu disse que duas coisas são infinitas. E aí tu afirmou mais ainda de que o ser humano é estúpido. Enfim, eu achei divertido interpretar desse jeito, porque eu acho que dá uma certa profundidade na letra. Quando criança queria ser Superman, me prego. Mas pra salvar o mundo hoje tenho que ser um super vírus. Na visão do Rafa, o vírus ele tá vindo pra, de certa forma, salvar as relações humanas. Seja assim, fazendo a gente dar mais valor às pessoas com quem a gente se relaciona. E pensar duas vezes antes de recusar sair de casa e coisas assim, sabe? Pelo menos na visão dele, isso é uma chance da gente se isolar e talvez se aproximar um pouco mais de si mesmo, pra saber, quando acabar isso, a dar valor àquilo que a gente não dava antes da pandemia. Mas eu tenho também algum lado mais ecológico aqui para apresentar para vocês, que é a parte... eu tenho a minha opinião sobre isso, mas eu não quero transparecer ela aqui. Eu quero só dar os fatos e aí vocês tiram as conclusões. Tem gente que está defendendo que um dos lados bons da pandemia é o tempo que a Terra, a natureza, está tomando para respirar um pouco. E aí a gente tem alguns dados para apresentar aqui. Dados e fatos, né? A água em Veneza se tornando cristalina de novo, depois de muito, muito tempo o pessoal está vendo água cristalina. Os golfinhos voltando a ser avistados na costa da Itália, que eles estavam afastados fazia muito tempo. A diminuição de 10 a 30% nas taxas de emissão de dióxido de nitrogênio na China, que inclusive tem um resultado, como eu posso dizer, visual, quando tu vê as imagens de satélite da China, tu consegue ver o céu mais claro, sabe? Tu consegue ver a China, mais ou menos. Eu acho isso muito louco pensar desse jeito, mas a minha opinião sobre isso é diferente, então eu prefiro conversar com os meus amigos sobre isso e aqui deixar só os dados para que vocês tenham suas próprias conclusões. Tudo culpa da merda da evolução. O caos que originou trouxe muita destruição. Veja quantas pessoas com depressão, por falta de pessoas por perto ou por falta de atenção. Aqui ele traz como o culpado por isso o ser humano, que não deixa de ser, concordo plenamente com isso, e que a evolução do ser humano trouxe muita destruição para o planeta, provavelmente no aspecto ecológico, de forma até social, porque o ser humano não só tirou da existência, acabou com a existência de diversas raças, espécies de animais e plantas, como também não trata bem sequer a própria espécie. E aí não falo só de guerra, eu acho que para um momento atual faz mais sentido pensar em solidão moderna, que é o que a gente fala de cada vez mais tu tem um mundo superpopulado, com mais e mais e mais gente, mais e mais pessoas nas ruas e mais pessoas se sentindo sozinhas, mesmo que tenha muito mais gente em volta delas agora. Isso que a gente chama de solidão moderna. E eu acho que essa falta de solidariedade com a própria espécie que ele tenta acusar aqui. Das flores do lixão, que hoje só nascem pra enfeitar mais um caixão. Aqui ele traz uma referência interessante, que eu achei bem legal, na verdade,
ele primeiro referencia, quer dizer, essas 3 linhas, elas referenciam juntas tanto o Amazonas, que está naquele estado de cova rasa já, que está no estado que mais está sofrendo com a epidemia, e ao mesmo tempo ele traz aquela referência a Nego Drama, com a flor do lixão, e aí a minha interpretação daqui, como é que é? Tenho medo das flores do lixão. O que a flor do lixão ela representa do jeito que a gente conhece no Nego Drama? A flor no lixão é esperança, porque até no lixão nasce flor. Então, aqui, a princípio, ele teria medo da esperança. Só que, ao meu ver, por que medo da esperança? Porque a gente está, hoje em dia, num momento em que o povo está anestesiado com a esperança de uma cura milagrosa. Cloroquina, hidroxicloroquina e, sabe, os remédios milagrosos que algumas igrejas têm vendido. Que é um horror, é um abuso da tua própria esperança. Então, realmente, essas flores do lixão, elas estão nascendo para enfeitar mais um caixão, no momento em que a cloroquina não só não ajuda no tratamento, como ela piora o fato, piora o caso, e te deixa com... Tu tem mais risco de morrer usando cloroquina do que não usando cloroquina, sabe? Então, a esperança, ironicamente, rindo da tua cara e, sim, cuspindo no teu caixão, crescendo ali em cima do teu caixão. Outra interpretação daqui, esse medo das flores do lixão, a interpretação literal do que ele está falando, quando ele fala que hoje só nascem para enfeitar o caixão. Tu tem as valas comuns no Amazonas, e aí ele pinta essa imagem na nossa mente, né? Ele descreve ela de uma forma gostosa, assim, eu curti essa analogia com as flores que nascem para enfeitar o caixão. Tu consegue imaginar isso e aí tu sente uma imersão maior dentro da música. É uma coisa muito interessante que tu vê, por exemplo, na música mais triste do ano, como ele fala do cigarro apagar, as fotos perderem a cor. Tu consegue imaginar isso, são coisas palpáveis que dão uma imersão muito maior e uma empatia com a música. E é uma coisa que Racionais também fazia muito bem. Mais uma interpretação que pode ter é essas flores que nascem para enfeitar o caixão serem as flores que a gente joga para os nossos mortos quando tu vai enterrar o caixão. E aí, nesse caso, seria aquela coisa mais de me dê as flores enquanto eu tô vivo ainda, sabe? Não me dá as flores quando eu já tiver no caixão, porque não adianta mais. E eu acho que é uma última interpretação para esse verso tão curto, tão simples, que eu tirei 3 interpretações em 3 linhas. Será que o povo vai conseguir entender que a pandemia estourou pra gente aprender a valorizar as pessoas que estão por perto, que se não valorizar a gente pode perder. Ser humano alienado não vê a oportunidade de abraçar quem tá por perto, enquanto ainda tem tempo. Não agora o ninguém, mas parar pra pensar depois que a pessoa morrer, o seu semblante nunca vai ser o mesmo. Aqui ele começa com uma suposição, talvez a pandemia como uma chance de redenção, que a gente possa aprender com isso. E aí ele fala de valorizar quem está por perto. E aqui eu trago outra interpretação. Pode não ser só a pessoa que está por perto, tua família, as pessoas que tu gosta. Se tu valoriza a vida alheia, as pessoas que estão na rua que tu não conhece, tu respeita as medidas de restrição, sabendo que as medidas de restrição não são só para te proteger, são para proteger as outras pessoas.
pode ser jovem, pode estar bem de saúde, ser teu histórico de atleta, ir pra rua, pegar gripezinha, né? Ficar só com gripezinha, pá, não ficar com nada sério, e passar pra outra pessoa que talvez não tenha a tua sorte. Então, se tu valoriza a vida alheia, tu adota o isolamento por questão de prevenção das outras pessoas. É um exercício de empatia. E aí ele dá o aviso de abraçar quem tá por perto, e aqui a interpretação é mesmo tua família, as pessoas que tu gosta. Mas aí ele já avisa que ele não tá agorando. Ele não quer que as pessoas perto de ti morram. Ele quer que tu se previna isso, mas que pode acontecer. Então é um certo tom de realismo nessas palavras. E que depois que isso acontecer, aí não adiantam as flores mais, sabe? Tu nunca mais vai ser o mesmo, que nem ele diz. Pra finalizar, eu diria que dá pra finalizar esse verso, no caso. Eu diria que dá pra lembrar do divertimento platônico, né? Que a gente estuda, quando tu estuda a obra de Platão, ele chama primeiro o amor erótico, né, de Eros, que é o desejo, e que depois alguém repagina e chama de divertimento, que faz muito sentido com isso, porque tu quer alguma coisa, e essa alegria, e quando a tua alegria vem do querer, logo é impossível ser feliz, porque se tu quer alguma coisa é porque tu não tem essa coisa, e se tu consegue ela, tu acaba tendo ela, tu acaba possuindo ela, e se tu possui, tu não pode querer. Tu não pode querer enxergar se tu já enxerga. Tu não pode querer sentir o cheiro se tu já sente o cheiro. Então o divertimento é isso. Tu não pode cair na vala comum de tua felicidade ser presa aos teus desejos. E é isso que ele fala quando ele diz pra gente valorizar as pessoas por perto. Valorizar o que tu tem, não querendo o que tu tem, porque isso é impossível, mas aprendendo a ser feliz de uma forma a valorizar o que tu tem. Porque senão tu vai entrar nesse loop eterno de querer conseguir e parar de desejar, e tua vida vai ser um baú de brinquedos de criança, onde vão ter centenas de brinquedos jogados ali dentro, empoeirados do Natal passado, saca? Então, é isso. Mais ou menos isso, espero. Já por outro lado tem outra oportunidade, do rico com o pobre que só quer sacanear. E aqui ele traz o lado mais pessimista, que é essa limpeza étnica e social que pode vir com o corona, que vem como? A princípio, o corona ele não tem discriminação de raça, classe e cor. Só que a sociedade sozinha consegue já fazer essa separação. No momento em que uma pequena parcela da população tem acesso ao saneamento básico, a salário, renda suficiente para conseguir manter o isolamento, ela está muito mais protegida do que a população que precisa trabalhar hoje para comer amanhã. Então é natural, e a gente está vendo isso acontecer, de cada vez menos brancos morrerem e cada vez mais pretos morrerem, cada vez menos ricos morrerem, cada vez mais pobres morrerem. E isso que no Brasil a gente tem ainda um sistema de saúde universal, que é tu não precisar pagar com teu dinheiro extra, né, além dos teus impostos, para tu ter o acesso à saúde. Se tu fica doente no Brasil, tu tem para onde ir, mas mesmo assim, por causa da superlotação dos hospitais, quem pega tem muito mais risco de morrer no Brasil. Então
é complicado. Aqui em Livramento a gente tem 70 mil habitantes. A gente tem 17 respiradores. Então, cara, é um perigo e é ridículo a gente não tá morrendo de medo do corona aqui na cidade. Aí eu trouxe alguns dados para vocês terem uma noção, para eu conseguir não só falar, mas ilustrar o que eu tô dizendo. Eles foram tirados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SNIS. Eu vou deixar o link na descrição. E eu trago alguns dados que eu acho que são importantes a gente ter em mente. 48% da população não tem tratamento de esgoto. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, para a higiene mais básica, que é lavar as mãos. Isso dá a população do Canadá, para vocês terem uma noção. No norte, no Amazonas, mas no norte em geral, o tratamento, a coleta de esgoto chega a míseros 10%. No Brasil, é como se a gente jogasse 5.650 piscinas olímpicas de merda não, mas de tratamento de esgoto, não tratado no caso, despejados na natureza diariamente. São 5.650 piscinas olímpicas de merda. Então, não dá, é ridículo, acho que chega a um ponto de ignorância pensar que o vírus afeta ricos e pobres e que ele veio para consertar as justiças sociais. Então, é bom vocês terem isso em mente para não caírem no risco de pensar isso. Pensamento de merda, agora é cada um por si. Entrei na roda pra somar e pra salvar os que estão aqui. Eu vou seguir assim, gritando apenas palavras, mas cada uma que sai da minha boca que salve 1000 almas. Mesmo que minha chance seja infinitesimal, seguirei lutando pelo povo até o final. Por fim, ele traz uma mensagem de esperança, que eu acho que é necessária, porque depois de abordar tantos assuntos pesados, depois de falar tanto disso, uma música relativamente curta, mas com bastante palavra, eu acho que é necessário tu passar um pouquinho de esperança pro teu público, porque não dá. Sem esperança a gente não consegue ir pro lugar nenhum, porque sem esperança a gente não tem vontade de tentar. E o que a gente não pode nesse momento é desistir. A esperança, ela é necessária nesse momento e ela é uma arma muito forte, porque a situação é ruim. Não dá pra negar isso. A situação é péssima. Mas pior ainda é tu aceitar essa situação. Então, essa é uma mensagem pra não desistir, que é muito necessária. Minha conclusão sobre essa música. É um boom bap old school, o estilo que mais me emociona. Que me deixa um pouquinho mais inclinado a gostar dela. Quando eu digo um boom bap old school, não é só pelo fato de ser um boom bap do estilo do beat ser old school. Essa ideia de um verso único me agrada muito, porque ela lembra mais poesia do que música. Ela esquece a ideia de refrão e realmente parece uma poesia que foi jogada em cima de uma batida, que é o que me fez me apaixonar pelo rap. Então, no fim do dia sempre vai ser o que eu mais gosto de escutar. Mas vamos lá, eu preciso falar dos pontos negativos, e que tem alguns nessa música que eu acho bom e importante apontar. Primeiro, a mix e a master delas. A voz dele tá completamente desencaixada do beat. Eu não consigo explicar ponto por ponto o porquê, porque eu não tenho acesso ao projeto da música para dizer, olha, tu usou esse plugin errado, aquilo deu errado. Mas não sei, esse equalizador parece que não foi muito bem usado. Não sei se ele chegou a passar um compressor, uma compressão. Senti falta. Talvez um autotune, pelo menos um autotune mais básico, assim, sem as distorções.
para consertar alguns erros de tonalidade. E, enfim, eu acho que é estudar um pouco mais a mix e a master. Eu sei o quão difícil é para um artista independente fazer a própria mix e master, mas tem que botar a cara, tem que estudar um pouco mais, porque é uma ideia muito boa a dessa música, só com alguns erros de execução. Por exemplo, eu vou citar alguns que eu pra, assim, não só apontar erro, dizer onde tá, né, e tentar ajudar a ter uma ideia de como consertar. Quando ele fala que bacana, logo depois no início da música, que ele fala as pessoas que estão certas, ele fala que bacana, numa troca como se fosse uma segunda voz. Primeiro que corta um pouquinho no final ali o áudio do que bacana, dá uma cortadinha no final. E segundo que eu acho que tá mal feito o efeito da voz nesse momento. Primeiro ele tinha que ter passado o equalizador para cortar os graves e agudos, que isso eu acho que ele fez. Depois passado por um plugin de rádio para tu usar um bypass triangular, que é o bypass que eles usavam nos rádios mais antigos, que acho que isso vai dar o efeito que ele queria, que é aquele efeito não é microfone, é aquele grandão, alto-falante, isso, para dar esse efeito de alto-falante, que eu acho que é o que ele queria. Eu posso ter falado alguma bobagem no meio, mas dá pra achar tutorial disso no YouTube certinho. Ele tenta de novo usar isso logo depois de falar que ele queria ser o Superman, e eu não consegui entender o que ele falou. Ali eu não, realmente, teve 2 momentos da música que ele falou coisas que eu não consegui entender. Eu botei a música em 0.5 na velocidade para tentar entender, eu não consegui. E isso acontece de novo, acho que no final da track, quando ele fala: mesmo que minha chance seja parará, esse parará eu não entendi. Eu tentei botar em slow motion ali pra entender, eu não consegui entender. Mas enfim, a música ela é boa, a poesia nela é muito boa, de qualidade mesmo. A minha nota para essa música, minha cartada final aqui, eu vou dar 3.5 cachimbos. Por quê? Essa mix master ela tira um pouco a tua imersão na música, mas a música é muito boa, cara. A ideia é muito boa, não dá pra desistir dela. Eu faria de novo, porque na minha mente uma música nunca tá terminada, sempre dá pra tu melhorar ela. E eu acho que não tem que desistir, a ideia é muito boa. Eu acho que disso eu conseguiria tirar um EP, talvez um álbum, inclusive. Então, assim, é botar a cara e se esforçar, sabe? A música tem potencial. Bom, foi isso no episódio de hoje. Eu sou o General Pracinha e eu peço perdão pelo episódio longo, eu acho que não tinha muito como encurtar. Eu evitei ainda trazer mais alguns assuntos que eu queria trazer. E é isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui e até a próxima.